Irmãos e irmãs, chegamos ao 21º domingo do tempo comum. O evangelista Lucas que nos acompanha neste ano, e a palavra de Deus hoje traz uma intenção, uma pergunta muito própria para cada um. Talvez até para alguns, como para aquela pessoa que foi até Jesus, seja uma curiosidade. E aqui já uma primeira intenção do Evangelho. Nossa vida não pode ser pautada só de curiosidades, porque nós devemos nos aprofundar mais no conhecimento do que só ser curioso, porque curioso vê ali, vê aqui, vê ali, vê isso e aquilo, mas não muitas vezes aprofunda. A curiosidade daquela pessoa que, vendo Jesus que estava andando de cidade em cidade, passou por muitas, mas ele estava indo em direção a uma cidade especial, Jerusalém. Ensinava, pregava e prosseguia o caminho. E alguém então pergunta: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? A pergunta é capciosa e curiosa. Ele coloca em terceira pessoa do plural: são poucos os que se salvam. Mas Jesus não respondeu à curiosidade dele. Jesus não disse se são poucos ou se são muitos, mas ele dá, podemos assim dizer, o caminho da salvação. Ele diz como podemos ser salvos. E a resposta dele é já fazer, dirigido a cada um, a segunda pessoa do singular, ao tu. Fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita. Esta imagem do reino, a entrada da porta estreita, alguns ficam pensando, mas por que a porta é estreita? Será que é a porta estreita ou nós que somos e vamos crescendo demais para não caber na porta? Devemos também fazer essa imagem. Será que é a porta ou sou eu que não consigo passar na porta? E nem estou falando do tamanho de cada um, porque senão a gente vai ter que emagrecer ou diminuir, não é? Mas a forma como que a gente se esforça, e olha aí, fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Então, meus irmãos e irmãs, ser cristão, viver o Evangelho, já neste início do texto, é um esforço pessoal. O cristianismo não pode viver de propaganda enganosa, como infelizmente alguns ainda vivem. Viver o Evangelho, ser verdadeiramente do Evangelho, e infelizmente alguns tomam esse nome, evangélicos, nós somos do Evangelho. Mas eu não posso só ter um nome e não viver. O esforço é colocar o Evangelho na minha vida. Fazer o esforço para que a gente não passe a vida despercebido. Como aquele: Senhor, vai chegar o dia que a porta vai fechar, ou que a gente não vai caber. Deus me livre, eu quero entrar. Vocês querem entrar? Opa! Então, fazer todo o esforço possível. Mas como fazer esse esforço, Padre?
Primeiro é reconhecer quem é Deus e por isso fazer o esforço. Nós fazemos esforço quando nós acreditamos que aquilo vai dar certo. Nós nos esforçamos no nosso trabalho, nos esforçamos na educação dos filhos. Casais que vivem, talvez até passam dificuldades, crises, mas se esforçam para estar juntos, porque veem que dá certo. Tem que ter uma intimidade, tem que ter uma intenção, uma vontade. Para entrar no reino, nós também precisamos ter intimidade com o Senhor. Nós também precisamos ter a intenção de entrar, pois alguns não querem entrar. Alguns querem ficar para fora, vivendo o seu mundo, vivendo a sua vida. E hoje é o convite a nos aproximarmos do Senhor, a estar com Ele, a levar a Ele a nossa oferenda, como diz a primeira leitura. Os filhos de Israel levarão a sua oferenda em vasos purificados para a casa do Senhor. Levar a nossa vida, estarmos na intimidade com o Senhor, nos aproximarmos dele para querermos entrar. E quando nós queremos entrar no reino, o reino primeiro precisa também entrar em nós. Nós precisamos desejar que Jesus entre em nós. A oração que o padre faz já na criança quando vai ser batizado é um exemplo. Que este óleo penetre em sua vida, que Jesus Cristo penetre em sua vida como este óleo em seu peito. Essa marca nós também recebemos. E nós precisamos deixar com que Jesus penetre na nossa vida, entre na nossa vida, para que a gente possa entrar também no reino. E entrar no reino é praticar a justiça, diz o texto. Afastai-vos de mim, vós que praticais a injustiça. Hoje podemos pensar: eu tenho sido justo na minha vida? Eu tenho sido justo com o próximo, com os meus familiares, comigo mesmo, com Deus? Tenho vivido a justiça? Ou tenho me fechado? Tenho me vestido com o mundo e com situações do mundo onde nós nos tornamos egoístas, medíocres, falsos, mentirosos, individualistas? São pecados que vai ter que ter muito esforço para passar pela porta. Porque passar pela porta é humilhar-se. Passar pela porta é ser simples. Passar pela porta é ter um coração que perdoa. Passar pela porta é aprender a lavar os pés uns dos outros, como Jesus fez. Essa é a medida do Evangelho, meus irmãos. Essa é a medida para cada um de nós. Então, não deixemos para o dia de amanhã, porque pode ser que a porta vai se fechar e a gente não vai ter boas obras a apresentar ao Senhor. Não deixemos para o fim da vida. Nós não sabemos quando vai ser o fim. Alguns se iludem pensando: deixa para depois, porque eu tenho muita vida ainda. Não sabemos quando o Senhor vai nos chamar. A humildade, então, é um grande convite. Jesus não responde, e volto neste final ao início, não responde se são muitos ou se são poucos. Fazei o esforço possível. Fazei todo o esforço. E por isso o esforço de ser justo, de lutar por justiça, contra as injustiças da sociedade e do mundo, lutar contra a infidelidade, lutar pelo amor, a solidariedade, para que sejamos uma comunidade também justa, uma comunidade acolhedora,
uma igreja que seja sinal de salvação. E o último versículo de hoje do Evangelho: e assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Para nós todos cristãos, e hoje celebrando o dia do leigo e da leiga, da vocação daquele que se coloca e ajuda a comunidade como um coordenador, coordenadora, participante de grupos, dos diversos grupos, de família, de casais, de jovens, de tantos trabalhos, de movimentos e pastorais. Eu estou na igreja, não para me aparecer, não para me fazer grande, mas para servir, para me colocar diante do próximo e diante de Deus. Neste caminho nós seremos provados, e por isso nós devemos estar firmes e fortes. A carta aos Hebreus, termino esta reflexão com esta mensagem da carta aos Hebreus: meu filho, não desprezes a educação do Senhor, não desanime quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis. Hoje nós não gostamos de sofrimento, de dor. Eu, por exemplo, dor para mim e acaba. Alguns sentem mais, outros menos, não é? Mas sentir o desafio da vida é também entrar com Ele, o modo como nós reagimos. Se eu estou naquele momento de turbilhão, de dificuldades, a tempestade está batendo na minha casa, destelhando até alguns pedaços, nesse momento, como que nós estamos? E a carta aos Hebreus nos ensina: firmai as mãos cansadas, os joelhos enfraquecidos, acertai os nossos pés. Se nós desabamos, se no momento de dificuldade nós nos revoltamos com Deus, se nos momentos de provações a gente perde a estribeira, como dizemos no ditado, aí a porta vai ficar estreita. Por isso é encarar também a vida sentindo que o Senhor está conosco e que Deus nos ajude a vencermos o caminho, a continuarmos na batalha, a continuarmos a fazendo este caminho de verdade, de justiça, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém.